A Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 7. Assim dizendo, dos portões se precipitou o glorioso Heitor, e com ele foi Alexandre, seu irmão. No coração desejavam ambos entrar no combate e na guerra. Tal como um deus oferece aos marinheiros anelantes uma brisa, quando se cansaram de percutir o mar com remos bem polidos e seus membros estão deslaçados pela fadiga. Assim os troianos anelante apareceram esses dois. Foi então que um deles matou o filho do soberano Areito, Menésio, que habitava em Arna, a quem o homem dava clava a Areito, gerou Filomedusa com olhos de plácida tora. Heitor atingiu Eioneu com a lança pontiaguda no pescoço sob o elmo de bronze bem trabalhado e deslaçou-lhe os membros. Glauco, filho de Hipóloco, condutor dos homens da Lícia, atingiu no ombro com a lança em potente combate ínfino, filho de Déxio, quando saltava para o carro puxado por éguas velozes. Tombou do carro e os membros se deslaçaram. Mas quando dele se apercebeu a deusa, Atena de olhos esverdeados, a chacinarem os árgivos em potente combate, lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo para a sacra Ílion. E ao seu encontro se precipitou Apolo, pois vira de Pérgamo e queria vitória para os troianos. Desse modo se encontraram ambos junto ao carvalho. A ela falou primeiro o soberano Apolo, filho de Zeus. Por que de novo, ávida, ó filha do grande Zeus, aqui chegas do Olimpo e te mandou teu ânimo ingente? Será para dares aos Dânaos a vitória alteradora da batalha, visto que em nada te fazem pena os troianos aniquilados? Mas se por mim te deixasses convencer, mais proveitoso seria. Ponhamos agora a cobro à guerra e ao combate por hoje. De futuro combaterão de novo até que atinjam o objetivo de Ílion, já que parece bem ao coração de vós, deusas imortais, destruir por completo essa cidade. Respondendo-lhe assim, falou a deusa, Atena de olhos esverdeados, que assim seja, tu que atuas de longe. Foi a pensar nisso que eu própria vim do Olimpo, para o meio de troianos e aqueus. Mas diz, como pensas por fim a batalha desses varões? A ela falou em seguida o soberano Apolo, filho de Zeus. Incitemos a força possante de Heitor, domador de cavalos, na esperança de que desafiam dos Dânaos a combater, sozinho, um contra o outro, em aterradora peleja. Por seu lado, irritados os aqueus de bronzes quinêmides incitarão alguém a combater, só contra o divino Heitor. Assim falou e não lhe desobedeceu a Deus Atena de olhos esverdeados. E Heleno, filho amado de Príamo, compreendeu no espírito a deliberação que agradara aos deuses em concílio. Postou-se junto de Heitor e assim lhe dirigiu a palavra. Heitor, filho de Príamo, igual de Zeus em conselho, será que te deixarás convencer por mim, pois sou teu irmão? Ordena aos troianos e a todos os aqueus que se sentem. Tu próprio desafia quem for mais nobre entre os aqueus a combater contra ti em aterradora peleja. Não é ainda teu destino que morra e encontres teu fim. Foi isso que eu ouvi da parte dos deuses imortais. Assim falou e Heitor sentiu grande alegria ao ouvir as palavras. Foi para o meio e conteve as flanges dos troianos, segurando pelo meio a lança, e todos acabaram por se sentar. Agamenon fez com que se sentassem os aqueus de belas quinêmides. Quando Atena e Apolo, do arco de prata, sentaram-se com a forma de abutres no alto carvalho de Zeus pai, detentor da égide, deleitando-se com os homens sentados em filas cerradas, todas elas eriçadas de escudos, elmos e lanças. Tal como a ondulação do Zéfiro se derrama sobre o mar quando volta a soprar, e o mar enegrece sobre
sobre o vento. Assim estavam deitadas as filas de aqueus e troianos na planície. Então Heitor falou a ambas as partes: ouvi-me, ó troianos e aqueus de belas Quinêmides, para que eu diga que o coração me impede de dizer. Os juramentos não os quis o Excelso Crônida cumprir, mas com espírito malévolo tudo arrasa para ambas as partes. Até que vós tomeis a cidade bem muralhada de Troia, ou sejais subjugados junto às naus preparadas para o mar, convosco estarão os mais nobres do exército dos aqueus. Deste sai aquele a quem o coração impelir a lutar comigo, e como campeão de todos aqui, venha contra Heitor divino. É isso que declaro, que Zeus seja a nossa testemunha. Se aquele me matar com bronze de comprida ponta, que me arranque as armas e as leves para as côncavas naus, mas restitua meu cadáver à minha casa, para que do fogo troianos e mulheres dos troianos me deem morto a porção. Porém, se eu o matar a ele, se a glória outorgar a Apolo, arrancarei-lhe as armas e levá-las-ei para a sacra Ílion, onde as deporei no templo de Apolo que acerta ao longe, mas restituirei o cadáver às naus bem construídas, para que lhe deem sepulturos aqueles de longos cabelos. Amontoar-lhe-ão um túmulo junto ao amplo Helesponto, e no futuro assim dirá um dos homens ainda por nascer, ao navegar com muitos remos no mar cor de vinho. De um homem há muito falecido o túmulo é esse, a quem outrora um nobre gesta matou o glorioso Heitor. Assim alguém dirá, e minha glória nunca mais perecerá. Assim falou, mas todos permaneceram em silêncio. Envergonhavam-se de recusar, mas receavam anuir. Por fim, foi Menelau que se levantou e lhes falou, injuriando-os com insultos e suspirando no coração. Ai de mim, fanfarrões, mulheres aqueias, já não aqueus. Na verdade, isso será uma vergonha, danado dano. Se agora nenhum dos Dânaos quer afrontar Heitor, que todos vós transformeis em água em terra, para ir sentado sem ânimo, sem prestígio algum. Contra ele me armarei eu próprio. Porém, é lá em cima que entre os deuses imortais são detidos os liames da vitória. Depois de falar, vestiu a bela armadura, ter-se-ia então revelado, ó Menelau, o termo da tua vida. As mãos de Heitor, visto que ele era muito mais forte. Se ao levantarem-se não tivessem os reis dos aqueus te agarrado, o próprio Átrida Agamenon de vasto poder segurou-lhe a mão direita e assim falou pelo nome. Três varias, ó Menelau, criado por Zeus, e de tal loucura não estás tu precisado. Controla-te, por mais que sofras, e não queiras, por rivalidade, combater contra um homem melhor. Heitor, filho de Príamo, que também os outros abominam. Até Aquiles se arrepia de, na peleja exaltadora de homens, enfrentar esse homem. Ele que é muito melhor que tu, mas vai agora sentar-te no meio dos teus companheiros, contra estes escolherão os aqueus outro campeão. Apesar de ele ser destemido e insaciável no combate, penso que ele quererá dobrar os joelhos descansado, se escapar à fúria da guerra e à aterradora peleja. Assim dizendo, o herói virou as intenções do irmão, pois falava na medida justa. Menelau obedeceu. Em seguida, os ombros aliviados dos escudeiros lhe despiram as armas. Mas Nestor levantou-se entre os argivos e assim falou. Ah, como é grande a desgraça que a Acaia sobreveio! Na verdade, gemeria o ancião cavaleiro Peleu, exímio conselheiro e orador dos Mirmidões, que outrora rejubilante me interrogou em sua casa sobre a linhagem e o nascimento de todos os argivos. Se agora ouvisse falar de todos que se acovardaram diante de Heitor, muitas vezes elevaria os imortais às suas mãos para que dos seus membros partissem a alma para a mansão de Hades.
Quem dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que eu fosse tão jovem quando junto ao rápido curso de Seladonte, combatiam reunidos os Pílios e os Árcades, furiosos lanceiros, as muralhas de Féia em torno das correntes do Iárdano. Para ele saiu como campeão Euretalion, homem igual dos deuses, envergando nos ombros as armas do soberano Areitô, do divino Areitô, a quem chamavam o homem da clava. Tanto os varões como as mulheres de belas cinturas, porque não combatia com o arco nem com a lança comprida, mas com uma clava de ferro desbaratava as falanges. Foi ele que Licurgo assinou pelo dolo e não pela força, num estreito desfiladeiro. E aí não o salvou da morte a clava de ferro, pois antes disso Licurgo o atacou e trespassou a meio do corpo com a lança. E para trás caiu ele por terra, despojou-o das armas que lhe dera o bronze Ares, passando ele próprio a vesti-las na labutação da refrega. Mas quando Licurgo ficou velho no seu palácio, deu as armas a Euretalion, seu estimado escudeiro, para vestir, e com elas vestido ele desafiou todos os nobres guerreiros, mas eles muito tremiam e se amedrontavam. Nenhum se atreveu, a mim incitou-me na sua coragem o ânimo muito paciente a combater. Embora em idade eu fosse o mais novo de todos, combati com ele, foi a mim que Atena concedeu a glória. Ele foi o homem mais alto e mais forte que matei. Na verdade, jazia morto como um colosso, esparramado dali para cá. Quem me dera ser novo e ter firmeza na minha força? Quem lhe fizesse frente encontraria logo o Heitor do elmo faiscante. Mas vós, que sois os mais nobres do exército dos aqueus, não querieis de livre vontade lutar frente a frente com Heitor. Desse modo os repreendeu o ancião. 9 deles se levantaram. Levantou-se como primeiro Agamenon, soberano dos homens. Depois dele se levantou o Tidida, o possante Diomedes, e depois dele os 2 ajantes, vestidos de bravura animosa. E depois deles Idomeneu e o camarada de Idomeneu, Meriones, igual de Eniale, o matador de homens. E depois deles Euripilo, glorioso filho de Evemon, e Toas, filho de Andremon, e o divino Ulisses. Todos eles queriam lutar com o divino Heitor. A eles falou Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Ponde as sortes um de cada vez a ver a quem calha, pois ele beneficiará os aqueus de belas quinêmides, e ele próprio beneficiará também o seu ânimo, se escapar a fúria da guerra e a aterradora peleja. Assim falou e cada um marcou a sua sorte. Deitaram-nas para dentro do elmo do átrida Agamenon, as hostes rezaram levando as mãos aos deuses, e assim rezava cada um olhando para o vasto céu. Zeus Pai, faz que calhe a Ajax, ou ao filho do Tideu, ou a próprio rei de Micenas, muito rico em ouro. Assim diziam e agitou o elmo Nestor de Gerênia, o cavaleiro. De lá saltou a sorte que todos desejavam, a de Ajax. Um arauto levou-a por todo o exército, mostrando-a da esquerda para a direita aos chefes dos aqueus. Mas eles não a reconheciam e todos recusaram. Quando, porém, ao ser levada por todo o exército, chegou aquele que a marcara e a deitara, ao glorioso Ajax, ele estendeu a mão e o arauto aproximou-se para depor. Reconheceu o sinal na sorte e regozijou-se no coração. Atirou-a no chão junto do pé e assim falou aos outros. Amigos, é de fato a minha sorte e rejubilo no coração, visto que penso vencer o divino Heitor. Mas agora, enquanto visto a armadura de guerra, ao mesmo tempo rezai vós a Zeus Crônida soberano, em silêncio entre vós para que os troianos não ouçam.
ou então as claras, pois não temos medo de ninguém. É que ninguém a minha revelia me impelirá a fugir pela força ou pelo engenho. Espero não ter nascido e crescido como um destinado em Salamina. Assim falou e eles rezaram a Zeus Crônida soberano. E assim rezava cada um olhando para o vasto céu. Zeus, Pai, que reges do Ida, gloriosíssimo máximo, dá vitória a Ajax e concede-lhe a glória brilhante. Mas se também estima Heitor e cuidas dele, então dá a ambos igual força e glória. Assim rezavam e Ajax armou-se de bronze cintilante. Depois que sobre o corpo vestira todas as armas, avançou, tal como caminha o enorme Ares, quando entra na guerra entre os homens que o Crônida juntou, para combaterem na fúria do conflito devorador da alma. De tal modo avançou o enorme Ajax, baluarte dos aqueus, sorrindo com expressão medonha. Com grandes passadas dos seus pés caminhou, brandindo a lança de longa sombra. Por seu lado, ao verem-no exultaram os árgivos, mas aos troianos deslaçou os membros o pávido terror, e no peito do próprio Heitor martelava o coração. Mas de forma alguma podia virar as costas ou refugiar-se entre a turba das hostes, pois ele é que desafiara em combate. Ajax aproximou-se segurando o escudo com uma torre, bronze, com o couro de 7 bois que Tíquio lhe fizera, ele que era o melhor dos fazedores de escudos e que vivia em Mila. E lhe fizera o escudo reluzente com 7 peles de touros bem nutridos, e por cima a 8ª camada de bronze. Segurando esse escudo à frente do peito, Ajax Telamônio postou-se perto de Heitor e proferiu palavras de ameaça. Heitor, agora ficarás a saber em combate corpo a corpo como são os guerreiros que existem entre os Dânaos. Além de Aquiles, desbaratador de varões com ânimo de leão. Mas ele está nas recurvas naus preparadas para o mar, furioso contra Agamenon, pastor das hostes. Porém, nós somos de raça e podemos enfrentar-te, muitos somos, mas dá tu início ao combate e à guerra. A ele deu resposta o alto Heitor de elmo faiscante. Ajax Telamônio, criado por Zeus, condutor das hostes, não me ponhas à prova como se eu fosse um rapaz franzino ou uma mulher que nada sabe de façanhas guerreiras. Conheço bem as batalhas e as matanças dos homens, sei manejar para a direita e para a esquerda o meu escudo de couro curtido. É isso que considero pelejar como deve ser. Sei investir contra a chusma de carros puxados por éguas velozes. Sei executar em cerrado combate a dança de Ares furibundo. Mas pela pessoa que és, não te quero ferir desprevenido. Mas de forma frontal, se acaso tal me for concedido. Assim dizendo, apontou e arremessou a lança de longa sombra e atingiu o terrível escudo de Ares com o couro de 7 bois na parte de fora de bronze. A 8ª camada que tinha por cima, através de 6 camadas, penetrou o bronze intransigente, mas no 7º couro foi retido. Por sua vez, então, lançou Ajax, criado por Zeus, sua lança de longa sombra e atingiu o Príamida no escudo bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente, através do colente bem trabalhado penetrou, junto ao flanco a lança rasgou a túnica, mas ele desviou-se, evitando assim a negra morte. Arrancaram ambos com as mãos as lanças compridas e atiraram-se um ao outro como carnívoros leões, ou selvagens javalis cuja força não é pouca. Com a lança lhe desferiu o Príamida um golpe no escudo, porém não penetrou o bronze, pois vira-se na ponta.
Mas Ajax com um salto atingiu-lhe o escudo. A lança penetrou completamente, atirando-o para trás. Contuso, esfolou-lhe o pescoço e fez brotar o negro sangue. Mas nem assim desistiu da luta Heitor do elmo faiscante. Mas recuou e com mão firme agarrou num pedregulho que jazia na planície, lacerante, negro e pesado. Atirou com ele contra o escudo com couro de 7 bois de Ajax e acertou no meio, na bossa. O bronze em torno ressoou, e então Ajax levantou uma rocha ainda maior. E lançou-a, pondo no lançamento sua força ilimitada. Amolgou o escudo com a rocha que era como uma mó, debilitando-lhe os joelhos, e Heitor ficou estastelado de costas debaixo do escudo, mas logo o fez levantar Apolo, e teriam agora desferido golpes de espada em luta cerrada, se os arautos mensageiros de Zeus e dos homens não tivessem aproximado, um dos troianos, outro dos aqueus vestidos de bronze. Trautíbio e Ideu, ambos prudentes. No meio deles levantaram os cetros e assim disse o arauto Ideu, conhecedor de prudentes conselhos. Queridos filhos, não combateis nem luteis por mais tempo. Ambos sois amados por Zeus que comanda as nuvens. Ambos sois lanceiros, algo que todos nós sabemos. Já se faz noite e prestimoso é rendermo-nos à noite. Respondendo-lhe assim, falou Ajax Telamônio. Ideu, ordenai a Heitor que profira essas palavras, pois foi ele que desafiou todos os valentes a combater. Que ele fale primeiro, de bom grado farei como ele disser. A ele deu resposta o alto Heitor do elmo faiscante. Ajax, visto que o Deus te deu força e grandeza e sensatez, como a lança és o melhor dos aqueus, cessemos agora o combate e a peleja, por hoje. No futuro combateremos de novo, até que o Deus decida qual de nós concederá a vitória. Já se faz noite e prestimoso é rendermo-nos à noite, para que possas alegrar junto às naus todos os aqueus, já que lá tens muitos parentes e companheiros. Pela minha parte, na grande cidade do rei Príamo, alegrarei os troianos e as troianas de longos vestidos, que rezando a minha pessoa entrarão no certame divino, mas ofereçamos um ao outro presentes gloriosos, para que assim diga algum dos aqueus ou troianos: lutaram na verdade no conflito devorador da alma, mas depois se entenderam e se despediram com amizade. Assim falando, ofereceu-lhe a espada cravejada de prata, e juntamente com a bainha e com o boldrié bem cortado. E Ajax deu-lhe o cinturão resplandecente de púrpura. Separaram-se, um seguiu seu caminho por entre as hostes dos aqueus, outro pela turba dos troianos, que exultaram porque o viam vivo, e a seguir seu caminho, invulnerado, tendo escapado à força e às mãos invencíveis de Ajax, e foram para a cidadela, mal acreditando que estava salvo. Por seu lado levaram Ajax os aqueus de belas quinêmides, para junto do divino Agamenon exultante na vitória. Quando chegaram às tendas dos filhos de Atreu, matou-lhes um boi Agamenon, soberano dos homens, um touro de 5 anos para o crônida de supremo poder, que prepararam e esfolaram esquartejando-o em seguida. Cortaram as postas com perícia e puseram-nas em espetos. Depois assaram bem a carne e distribuíram as porções. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. A Ajax honrou com o lombo contínuo do boi o herói, filho de Atreu Agamenon, de vasto poder. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, o primeiro a tecer-lhes a teia da prudência foi o ancião Nestor, cujo conselho desde havia muito parecia o melhor. Bem intencionado assim, se dirigiu à assembleia. Ó Átridas e demais regentes de todos os aqueus,
Jazem mortos muitos aqueus de longos cabelos, cujo negro sangue foi entornado no belo escamandro por ares aguçados, e para os Hades desceram as almas. Por isso importa parar de madrugada a guerra dos aqueus. Todos reunimos, traremos para cá os mortos em carros de bois e mulas. Depois cremá-lo-emos a pouca distância das naus, para que mais tarde cada um possa levar os ossos para casa, para os filhos quando regressarmos à terra pátria. Em redor da pira, meçamos e levantemos um único túmulo, indiscriminado na planície, perto dele construamos depressa altas muralhas, como defesa para nós e para as naus, e nelas façamos portões bons de fechar, e para que através deles possam passar carros de cavalos, e cá fora cavemos perto uma vala profunda, pela interposição manterá longe tropas e cavalos. Não vá acontecer que nos pressione o ataque dos troianos. Assim falou, e com ele todos os reis concordaram. Na Acrópole de Ílion decorria uma assembleia dos troianos, feroz e tumultuosa, junto às portas do palácio de Príamo. Entre eles, o primeiro a falar foi o prudente Antenor. Ouvi-me, troianos e dardânios e aliados, para que vos diga que o coração me impele dizer: restituamos Helena, a Argiva, e com ela os tesouros aos Átridas para levarem. É que agora estamos a combater, tendo renegado os fiéis juramentos. Por isso, não espero eu que para nós algo de proveitoso se cumpra, se assim não fizermos. Tendo assim falado, voltou a sentar-se entre eles e se levantou o divino Alexandre, esposo de Helena de belos cabelos, que respondendo lhe proferiu palavras aladas. Antenor, isto que tu dizes já não me agrada. Sabes conceber outro discurso melhor que esse. Mas se na verdade foi sério aquilo que disseste, então não há dúvida de que os deuses te deram cabo da mente. Falarei eu próprio entre os troianos domadores de cavalos. Digo já prontamente que não restituirei a minha mulher, mas quanto aos tesouros que trouxe de Argos para nossa casa, quero dá-los todos e acrescentá-los à minha própria fortuna. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou Príamo Dardânia, igual dos deuses em conselho, que bem intencionado assim se dirigiu à assembleia. Ouvi-me, troianos e dardânios e aliados, para que vos diga que o coração me impele a dizer: tomai agora a vossa refeição na cidade como antigamente. Concentrai-vos na guarda e que cada um esteja vigilante. Que Ideu vai de madrugada às côncavas naus para transmitir aos Átridas, Agamenon e Menelau, a palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito. Que transmita também esta válida palavra para o caso de quererem parar a guerra dolorosa, até que tenhamos cremados os mortos. No futuro combateremos de novo, até que o Deus decida a qual de nós concederá a vitória. Assim falou, e eles escutaram e obedeceram-lhe. No exército tomaram a refeição por regimentos. Ideu foi de madrugada às côncavas naus e encontrou no lugar de assembleia os Dánaos, escudeiro de Ares, junto à proa da nau de Agamenon. Então, colocando-se no meio deles, assim disse o arauto de voz sonorosa: ó Átridas e demais regentes de todos os aqueus, incumbiu-me Príamo e os outros altivos troianos de transmitir, se vos aprouver e se tal vos for agradável, a palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito. Os tesouros que na côncava nau Alexandre trouxe para Troia, provera que antes tivesse morrido, e todos eles quer restituir e acrescentar com a própria fortuna. Mas quanto à esposa legítima do glorioso Menelau, declara não querer restituí-la, embora os troianos o queiram.
Pedem-me ainda que transmita essa palavra para o caso de querer disparar a guerra dolorosa, até que tenhamos cremado os mortos. No futuro combateremos de novo, até que o Deus decida qual de nós concederá a vitória. Assim falou e todos permaneceram em silêncio. Por fim falou Diomedes, excelente em auxílio. Que ninguém aceite os tesouros de Alexandre, nem mesmo Helena. É claro até para quem não tem siso que sobre os troianos foram atados os nós do morticínio. Assim falou e gritaram alto todos os filhos dos aqueus, aplaudindo o que dissera Diomedes, domador de cavalos. A Ideu dirigiu então a palavra o poderoso Agamenon. Ideu, tu próprio ouves, na verdade, a palavra dos aqueus. Ouves como te responderam e também a mim me apraz assim. Quanto aos mortos, não tenho objeção que os queimem. Aos cadáveres dos mortos não se pode negar, visto que estão mortos, que rapidamente recebam o consolo do fogo. Que testemunhe os juramentos de Zeus, o esposo tonitruante de Hera. E assim dizendo, ergueu o cetro a todos os deuses, e Ideu voltou para trás em direção à Ílion sagrada. Ora, na assembleia estavam sentados os troianos e os dardânidas, e todos reunidos à espera do momento que chegaria Ideu. Ele chegou e transmitiu a sua mensagem. Em pé, no meio deles, muito depressa se prepararam para ambas as tarefas. Alguns para buscar os mortos, outros lenha. E por seu lado os árgivos saíram de junto das naus bem construídas, alguns para buscar os mortos, outro lenha. O sol começava a lançar seus raios sobre os campos, erguendo-se do oceano com fundas correntes de brando fluir, em direção ao céu, quando as hostes se encontraram. Difícil foi então a tarefa de reconhecer cada homem, mas com água lavaram do sangue empastado, chorando lágrimas escaldantes, quando os levantavam para as carroças. Não permitiu lamentações o grande Príamo, em silêncio empilharam os cadáveres das piras, sofrendo no coração. E depois de os cremarem, regressaram à Ílion sagrada. Por seu lado, do mesmo modo os aqueus de belas Quineime desempilharam os cadáveres nas piras, sofrendo no coração, e depois os cremaram, regressaram às côncavas naus. Não surgira ainda o sol, era o bruxuleante lusco-fusco da noite. Foi então que em torno da pira se reuniu a nata dos aqueus. Mediram e levantaram um túmulo único, indiscriminado na planície, e perto dele construíram uma muralha, e altas torres como defesa para as naus e para eles. Nelas fizeram portões bons de fechar, e para que através deles pudessem passar os carros de cavalos. E cá fora cavaram perto uma vala profunda, grande e ampla, e nela posicionaram estacas. Assim se esforçavam os aqueus de longos cabelos. Porém os deuses, sentados juntos de Zeus, o astral relampejador, se admiraram do grande trabalho dos aqueus vestidos de bronze. Entre eles, o primeiro a falar foi Poseidon, sacudidor da terra. Zeus Pai, será que alguém entre os mortais na terra limitada declarará aos imortais seu propósito e pensamento? Não vês que de novo os aqueus de longos cabelos construíram uma muralha para defender as naus e em redor uma vala, mas sem oferecerem aos deuses gloriosas hecatombes? Desse feito se espalhará a fama até onde chega a aurora, e da muralha se esquecerão que eu próprio e Febo Apolo construímos pelo nosso esforço para o rei Laomedonte. Muito perturbado lhe respondeu Zeus, que comanda as nuvens, sacudidor da terra de vasto poder, que foste dizer, outro Deus poderia bem recear essa congeminação, mais fraco que tu, tanto pelos braços como pela força.
Não duvides que se espalhe a tua fama até onde chega a aurora. Vai, quando os aqueus de longos cabelos tiverem regressado às naus, à amada pátria terra, rebenta com a muralha e arrasta toda para o mar, e cobre vasta praia novamente com areia, para que por ti fique eliminada a muralha dos aqueus. Enquanto assim falavam uns com os outros, o sol pôs-se e chegou ao fim o trabalho dos aqueus. Abateram bois nas tendas e tomaram a refeição, e de Lêmenos vieram muitas naus trazendo vinho, as quais enviara Euneu, filho de Jazão, que Ipsipe lhe dera a luz para Jazão, pastor do povo. Só para os átridas Agamenon e Menelau ofereceram o filho de Jazão 1000 medidas de vinhos. Foi lá que compraram vinhos os aqueus de longos cabelos, uns por bronze, outros por ferro reluzente, outros por couros, outros pelas próprias vacas, outros por escravos. Fizeram um abundante festim, toda noite se banquetearam os aqueus de longos cabelos, e os troianos e seus aliados fizeram o mesmo na cidade. Toda noite lhes planejou maldade Zeus, o conselheiro, trovejando de modo assustador. Tomou-os o pálido terror. Das taças o vinho derramou-se para o chão e ninguém ousou beber, sem ter oferecido libações ao crônida de sublime poder. Depois deitaram-se para descansar e acolheram o dom do sono. Fim do 7º canto, volto assim que possível com o 8º canto.